Quais são as críticas mais comuns ao pensamento da Ana? Que é criticar a Hannah Arendt. Sim, as críticas mais comuns. Criticar a Hannah Arendt. Como criticar a Hannah Arendt? Primeiro, eh, uma crítica comum a Hannah Arendt seria que por exemplo, defende a pluralidade, mas ela vem, por exemplo, negar, né, negar a, a sua nacionalidade, né, a sua nacionalidade alemã. Ela também, se bem que ela primeiro foi negada, mas ela também, ela nunca se identificou como alemã. E outra também, né, outra crítica que faço a Hannah Arendt, ela na sua juventude fez algo imoral, ou seja, ela tornou-se aos 17 anos namorada de seu professor Heidegger, coisa que também fere com a moralidade. Então, se calhar tem tantas outras críticas, mas essas são as mais comuns. Mas como há uma questão aqui bem interessante. Como é que a Ana diferencia autoridade e poder? Mediante a filosofia que é dela. Autoridade e poder em Hannah Arendt. Autoridade para Hannah Arendt, né, é esta forma de, de poder se quem governa, né, poder expressar-se na pluralidade, ou seja, na polis com os outros. Agora, ela entende aqui, agora entende o poder como aquilo que deve, ou seja, aquela forma de agir que deve acontecer dentro da própria pluralidade, ou seja, dentro da própria polis. Ela diferencia duas esferas, a esfera doméstica e a esfera política, ou seja, a polis, a esfera pública. E ela diz que a autoridade, né, deve estar quê? A autoridade deve estar dentro da esfera pública e não da esfera da esfera como é que é a outra esfera que eu disse há pouco tempo? A esfera doméstica, ou seja, a esfera privada. Para ela, somos livres quando agimos em público. Então, o poder é de quem age com os outros. E aqui, quem age, quem age com os outros não deve usar um poder autocrático, mas um poder participativo, um poder que respeita as individualidades, mas age na pluralidade, age em comum, age com os outros nesse caso. Mas como aqui uma questão aqui bem interessante, não é? É que como a Arendt avalia o papel da educação na formação política dos cidadãos? Para Hannah Arendt, eh, a educação, a educação é muito importante e por isso ela vai dizer para vencermos o silêncio ante a prática do mal é necessário que votemos
voltemos para quê? É necessário que voltemos à educação, ou seja, o retorno à educação. E no retorno à educação, né, ela sugere que a educação caminhe com a liberdade, caminhe junta, de mãos dadas com a liberdade, para que, junta com a liberdade, a pessoa humana consiga e tenha a coragem de se manifestar, consiga manifestar os seus dotes através do diálogo, através das suas opiniões, através das críticas que às vezes acontecem. Mas isso tudo dentro da arte pública, sem necessidade de ir nos bastidores, sempre lá na arte pública. Então, o que ela apresenta é de facto isso. Em que medida ou em que sentido a ideia da pluralidade é fundamental para a filosofia dela? A pluralidade é muito fundamental na filosofia de Hannah Arendt, porque Hannah Arendt respeita as opiniões dos outros. Ou seja, para Hannah Arendt não se deve excluir ninguém. Todos nós devemos participar da opinião da opinião pública. Todos nós devemos participar. E é assim que surge o desenvolvimento. Então, a pluralidade aí é entre diferentes que se unem para uma ideia que vai crescendo. E vou fazer aqui um exemplo fora do contexto da filosofia de Hannah Arendt, mas com uma ciência muito particular. Como surge a psicologia, por exemplo? Começa com é estudo do comportamento humano. Depois vai aparecer uma outra pessoa que diz não é só estudo, não é estudo dos processos, não é estudo do comportamento, mas sim estudo dos processos mentais. Durante muito tempo houve debates constantes destas duas formas de pensar. Mas houve quem aparece e diz, não, nem um lado está errado e nem o outro está errado. Todos estão certos, mas para estar mesmo já muito, muito certo, ou seja, para atingir o cume deste conhecimento, há necessidade de unir os dois pensamentos. Porque a psicologia deve estudar mesmo os processos, o comportamento e os processos mentais. E de facto, por exemplo, para você notar que eu tenho sono, é a partir do comportamento facial, né? Ou físico. Vou aparentar que tenho sono. Mas para que isto venha no meu comportamento é porque lá dentro houve um processo mental, um processo comportamental. Houve aí alguma coisa. Então, é de facto o que Hannah Arendt vai conciliar lá dentro do seu conceito de pluralidade, né? Mas a sua questão na sua obra também há uma outra parte importante que é a questão de natalidade. Sim, ela fala da natalidade, mas da natalidade de Hannah Arendt não explorei. Não explorei porque, pronto, não me interessava explorar. Penso em outros momentos, em outros tempos, explorar muito em Hannah Arendt sobre a natalidade. Mas como é que ela vê, não é, a tecnologia, não é, o papel da tecnologia na esfera pública? Hannah Arendt não fala muito, não frisa muito
não frisa muito sobre esse assunto. Mas ela, se calhar, poderíamos, no julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, né? Ela aí já estava nos Estados Unidos e participou de uma revista. Acho que, partindo desse pressuposto, ela acha que, pronto, as revistas e a tecnologia em si ajudam para a expansão do próprio conhecimento. Porque se ela aceitou participar disto como uma professora catedrática, fazendo-se de jornalista, é porque ela de facto achou pertinente.